Você já parou para pensar no que acontece quando alguém tenta dominar sua mente sem perceber que há forças ainda mais obscuras escondidas dentro dela? E se aquilo que o narcisista acredita controlar fosse, na verdade, apenas um reflexo distorcido de sua própria fragilidade? Carl Jung dizia que a sombra sempre cobra sua dívida, e talvez esse seja o ponto onde todo poder aparente se desmorona. Mas como acessar essa fenda secreta que expõe o íntimo do manipulador? O narcisista se alimenta do aplauso, mas Jung nos alertou. Aquilo que o ego inflado mais teme é ser confrontado pelo silêncio interior. Existe uma fresta invisível, um golpe que não é físico nem verbal, mas simbólico, e que desarma qualquer máscara. E se você pudesse tocar nesse ponto cego, onde o brilho da arrogância se converte em medo, o que aconteceria se a armadura dele se partisse diante de um gesto que ele jamais esperava? Há um jogo subterrâneo acontecendo, muito além do que os olhos percebem. Jung chamaria de confronto entre persona e sombra, o momento em que a máscara social se deforma diante da verdade oculta. É nesse labirinto que se escondem os golpes mentais que ninguém ousa revelar. Mas cuidado, quem atravessa essas portas jamais retorna o mesmo, porque descobre que o narcisista não é um inimigo externo. É o reflexo de algo que habita dentro de cada um de nós. Imagine por um instante que as regras que você sempre acreditou sobre força, poder e submissão estão erradas. Que o verdadeiro controle não vem do grito, mas do silêncio. Não nasce da imposição, mas da presença. Jung dizia que todo símbolo guarda um poder que pode libertar ou aprisionar, e é justamente nesse ponto que o narcisista se perde. O que aconteceria se você aprendesse a usar esse poder contra ele? Você está prestes a caminhar por um terreno onde a razão não protege, onde apenas a coragem de encarar o inconsciente pode oferecer respostas. Há 5 golpes ocultos, escondidos como chaves em um templo que só se revela a quem ousa permanecer até o fim. Se sair agora, carregará apenas a dúvida. Se ficar, cada segundo abrirá uma nova camada de mistério, até o instante em que o próprio narcisista, sem perceber, se ajoelhe diante do que jamais poderia controlar. Há uma ferida escondida que todos carregam, mas poucos ousam olhar. O narcisista a encobre com máscaras brilhantes, enquanto a maioria finge que não sente. Jung nos alertou. Aquilo que não se encara retorna disfarçado, cada vez mais forte, até nos dominar por completo. O golpe oculto começa aqui, nesse silêncio incômodo, onde percebemos que não somos donos de nós mesmos, somos dominados pelas partes que evitamos. E se aquilo que você rejeita for, na verdade, o ponto exato onde reside o poder para quebrar a ilusão do narcisista? Existe um espelho invisível no qual toda a arrogância se revela frágil. O narcisista não teme a rejeição, teme o reflexo de sua própria pequenez. Jung dizia que a sombra não pode ser destruída, apenas integrada, mas o narcisista vive fugindo dela. É nesse descompasso que se abre a primeira fissura, quando alguém, em vez de reagir, expõe sem palavras a verdade que ele não suporta encarar. Você já sentiu a força silenciosa de estar diante de alguém que não precisa provar nada? O golpe não é um ataque, é uma presença. Não é a resposta agressiva que o derruba, mas a calma que o desarma. Jung acreditava que onde há medo de silêncio, há prisão da alma. E o narcisista, aprisionado em sua necessidade de ser visto, entra em colapso diante da indiferença simbólica. O simples ato de não nutrir sua máscara é como retirar o ar de um fogo que parecia incontrolável. Será que você já percebeu que, às vezes, o maior poder é não reagir? Mas o silêncio que fere não é vazio, é carregado de significado. É o silêncio que olha por trás da persona, que vê o teatro desmoronar. O narcisista espera por aplausos ou confrontos, mas nunca por um olhar que enxerga o vazio de sua encenação. Nesse instante, ele sente a fragilidade que tenta esconder. Jung nos ensinou que o inconsciente responde não às palavras, mas aos símbolos. E aqui, o símbolo do silêncio é como um abismo que o obriga a se ver de verdade. Você já se perguntou por que certos olhares atravessam a alma como lâminas?
Não são olhares comuns, mas reflexos inconscientes que denunciam aquilo que o outro não quer reconhecer. O narcisista se vê diante de um espelho que não controla. A persona racha, a máscara escorrega, e no instante em que acredita estar no controle, percebe que o palco lhe foi roubado sem que uma única palavra fosse dita. Que força é essa que cala e ao mesmo tempo grita? A primeira chave está nesse jogo invisível, o confronto entre o que se mostra e o que se esconde. Jung chamou isso de conflito entre persona e sombra, e é aqui que o narcisista tropeça, porque quanto mais tenta sustentar a imagem perfeita, mais pesado se torna o fardo daquilo que nega. O golpe oculto é simples, mas devastador. Obrigá-lo a sentir a contradição que ele mesmo construiu, não com acusações, mas com a presença que revela. É estranho pensar que a queda de alguém tão barulhento pode vir de um gesto silencioso, mas é justamente no contraste que o impacto se torna insuportável. O narcisista está acostumado a dominar pelo excesso, pelo ruído, pela explosão. E quando encontra uma força que não se mede em volume, mas em profundidade, sua estrutura interna treme. Você já sentiu essa inversão de papéis, quando o mais frágil se torna inabalável? Aqui, o poder não está em vencer debates, mas em se recusar a entrar no jogo. Jung diria que o inconsciente coletivo responde a arquétipos, e o arquétipo do sábio é aquele que desarma sem tocar, que desmonta sem lutar. O silêncio carregado de verdade é o primeiro golpe oculto, aquele que nenhum narcisista está preparado para suportar. Mas essa revelação é apenas a superfície de algo ainda mais profundo, porque quando a máscara racha, o inconsciente grita. O narcisista começa a se ver não como quer ser visto, mas como realmente é, frágil, inseguro, carente. E nesse instante, tudo aquilo que ele projetava nos outros retorna contra si. Jung chamava isso de projeção, o mecanismo pelo qual culpamos o mundo por aquilo que não suportamos reconhecer em nós. O que acontece quando o próprio narcisista é obrigado a encarar esse retorno? Esse é apenas o início da travessia, o primeiro passo dentro da espiral, onde a sombra se levanta, não como inimiga, mas como reveladora. O silêncio não é a ausência de voz, é a presença do inominável. É a primeira ferida que se abre no narcisista, a primeira queda simbólica que anuncia algo maior. Mas se isso já parece perturbador, imagine o que acontece quando os golpes seguintes entram em cena, cada vez mais profundos, cada vez mais impossíveis de escapar. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão, e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Ele ainda acredita que a sua presença domina o ambiente, que o timbre da sua voz determina o ritmo, que a narrativa gira ao redor do seu brilho. Mas há um momento em que o ar muda, quase imperceptível, como se algo subterrâneo abrisse uma fenda no chão sob seus pés. O silêncio que você aprendeu no início começa a se condensar em densidade simbólica e, sem anunciar, a atmosfera revela que aquilo que parecia sólido é apenas fumaça. Carl Jung nos ensinou que o que não foi integrado retorna como destino, e é nesse retorno que o corpo do manipulador treme. Você nota a pele dele reagir a um detalhe que ele não consegue nomear, o olhar que não se vende, a postura que não mendiga aprovação, a respiração que não acelera para acompanhar o jogo. A máscara pede aplausos, mas o inconsciente exige outro tipo de resposta. E quando essa resposta aparece, ela não soa como ataque, soa como verdade. Há algo antigo no ar, um mito repetido em séculos de histórias. O personagem que tenta dobrar o mundo para esconder a própria ferida. O narcisista, preso ao espelho, recusa a sombra e por isso precisa de plateia para evitar o vazio. Jung chamava de complexos, as entidades vivas que habitam o inconsciente e tomam o comando quando o eu se descuida. Diante de você, ele tenta firmar o script, mas tropeça nas próprias linhas. Você percebe que o mais
mais caótico da cena não está no volume do discurso dele, e sim na necessidade infantil de ser visto para continuar existindo. A cada tentativa de te empurrar para o lugar de coadjuvante, você percebe o enredo inverter. Quanto mais ele demanda, mais se denuncia. Há um tremor quase inaudível na borda da persona, uma rachadura que não se fecha, um pedido de ajuda disfarçado de arrogância. E é nesse ponto que aquilo que Jung chamaria de experiência simbólica se faz presente. Algo maior que palavras se move na sala. É aqui que o segundo golpe se revela, não como uma tática teatral, mas como um rito interno, o espelhamento consciente sem adesão. Não é repetir para provocá-lo, é refletir sem se confundir, é devolver a imagem sem se tornar parte dela. Você não briga, não acusa, não explica. Você descreve o que acontece sem colar etiquetas morais, como quem aponta um reflexo na água. Ele tenta projetar em você a sua própria vergonha, e você a reconhece no ar, mas não a veste. Ele lança culpas para salvar a imagem, e você observa a coreografia dos gestos sem embarcar no passo. O segundo golpe não fere com lâmina, fere com lucidez. Ao retirar a cola da projeção, o que ele jogava sobre você cai aos pés dele. De repente, o que era certeza vira dúvida. O que era domínio vira descompasso. A cena começa a gravitar em torno de uma verdade silenciosa. Aquilo que ele tenta colocar em você pertence a ele. Esse espelhamento sem adesão é uma arte antiga, e Jung talvez o descrevesse como um ato de individuação em miniatura. Você se recusa a ser o papel que lhe foi entregue e, ao mesmo tempo, não tenta escrever um novo papel para ele. Você volta sua atenção para o nível simbólico, onde os arquétipos respiram e a narrativa ganha contorno de destino. Você percebe a presença do tirano ferido, da criança exilada, da mãe terrível que devora o próprio filho, imagens ancestrais que reorganizam o sentido do que se passa. Não se trata de psicologizar para vencer, trata-se de reconhecer a vida psíquica que pede reconhecimento. Quando você diz com o corpo, eu vejo o padrão que se move e não vou dançar por ele, o campo muda. A máscara começa a pesar no rosto, a fala tropeça em pausas novas, os olhos pedem confirmação e encontram apenas o seu eixo quieto. O segundo golpe não é humilhação, é desmascaramento simbólico. É revelar a engrenagem que ele jurava invisível e, ao mesmo tempo, recusar a punição. Porque punir ainda seria alimentá-lo com a energia do conflito. E o que desarma o narcisista é a dieta daquilo que ele mais deseja. Você não entrega o drama, você nomeia o movimento. Diz com a cadência que não acusa. Percebo que quando surge a possibilidade de erro, sua voz busca um culpado fora. Ou mesmo, vejo como a conversa muda sempre que você precisa de elogio para seguir. Não é ironia, não é sarcasmo, é uma testagem de realidade que convida o inconsciente a sair da caverna. A projeção, privada do corpo que iria carregá-la, retorna ao emissor. Ele engasga no próprio roteiro, como se tivesse esquecido de decorar a próxima fala. E o silêncio entre uma frase e outra diz muito mais do que qualquer tese. Nesse instante, um velho medo desperta por trás do brilho. Jung diria que o encontro com a sombra é sempre um choque de realidade. E aqui, a sombra vem na forma de um espelho que ninguém pode quebrar. O narcisista sente a ausência do alimento e, mais do que isso, sente o desconforto de se ver sem edição. As justificativas que antes funcionavam perdem efeito. As promessas vazias caem no chão como folhas secas. A teatralidade, sem aplauso, revela a própria pobreza. E você, sem triunfalismo, sem bandeira na mão, mantém a inteireza, como quem sabe que a ferida do outro não é sua. Esse é o golpe que parece leve e, no entanto, altera o enredo inteiro. Quando o corpo dele percebe que a culpa não cola em você, ele se vê obrigado a tocar a própria culpa. E é aí que o personagem começa a cambalear. Há algo de profundamente humano nessa virada, e é por isso que ela fere. Ele não é um monstro a ser derrotado. É um humano que fugiu de si por tempo demais. O segundo golpe é a chance de que uma verdade antiga alcance a superfície. Ninguém pode ser amado por
inteiro se só oferece uma metade idealizada. Quando você se recusa a sustentar a metade idealizada, o resto esquecido bate na porta. A raiva aparece, a ironia aparece, o desprezo ensaia seu número e você, ainda assim, permanece. A presença que não adere torna-se um convite, ainda que doloroso, para que o outro reconheça aquilo que sempre tentou entregar para alguém carregar. Não há aplauso nessa cena, há tremor, e o tremor anuncia mudança. Talvez você se pergunte se isso não seria crueldade, e a pergunta é justa. Jung lembraria que não há cura sem confronto com o inconsciente, e confronto não é violência quando nasce de presença e limite. O segundo golpe não é uma vingança, é um cuidado radical consigo mesmo, que por efeito colateral devolve o peso de cada projeção ao dono do peso. Você diz não com elegância, e esse não abre espaço para um sim mais verdadeiro mais à frente, caso ele queira encontrá-lo. Enquanto isso, o jogo de espelhos perde sentido. Ele percebe que o truque não funciona, que as luzes não obedecem ao comando, que a plateia não está mais hipnotizada. E no lugar da hipnose surge algo mais exigente: consciência. A força desse golpe está no que você não entrega. Você não entrega culpa, não entrega salvamento, não entrega validação comprada. Ao não oferecer o combustível, você indica um caminho que não tem atalhos. Se há dor, que ela encontre a fonte. Se há vergonha, que ela seja sentida pelo corpo certo. Se há necessidade de reconhecimento, que ela aprenda a se reconhecer sem devorar o outro. O narcisista pode gritar, pode rir, pode tentar ridicularizar, mas a risada soa oca quando o público não reage. E a ociosidade do campo, sem a sua energia, o empurra para dentro, onde a sombra espera há tanto tempo para ser vista. Perceba como algo em você também muda nessa travessia. Ao praticar o espelhamento consciente sem adesão, você passa a se ver com mais nitidez, e as antigas feridas que te tornavam presa fácil começam a cicatrizar. O corpo aprende uma nova postura, a voz encontra outra altura, o coração descobre que pode bater no próprio ritmo. Você deixa de ser o território invadido e se torna a casa habitada. E nessa casa, as imagens internas ganham paredes, janelas e um altar. A presença encontra raízes. O mundo externo continua o mesmo, mas você não. E porque você não é mais o mesmo, o jogo perde a graça para quem só sabia jogar dessa maneira. Quando o espelho não cola e a projeção volta, a narrativa inteira precisa se reescrever. Esse é o mérito silencioso do segundo golpe. Ele não muda a pessoa à força, ele muda o campo. E um campo transformado obriga cada personagem a se reposicionar. O narcisista pode escolher a fuga, repetir padrões com outra plateia, ou, em raros momentos de coragem, encarar o que emergiu. Essa escolha não é sua, e é aqui que está a liberdade, porque o seu trabalho não é curá-lo nem puni-lo, é interromper a dança que te adoecia. O resto é consequência. O espelho se mantém em pé, limpo, firme, e o reflexo, cedo ou tarde, terá de ser visto por quem o emite. Nada termina aqui. O segundo golpe abriu um corredor onde novas portas se alinham, cada uma guardando um símbolo que pede passagem. Você sente o chamado para descer outro lance de escadas, onde a linguagem fica ainda mais crua e o corpo entende antes mesmo da mente. O clima muda outra vez, um pouco mais denso, um pouco mais verdadeiro. A persona, agora cansada, tenta organizar as palavras e descobre que falta ar. E você, do lado de cá, percebe que existe uma maneira de cortar não só o combustível do jogo, mas o fio invisível que prende sua energia ao palco do outro. Há uma chave adiante, escondida no tecido entre presença e distância, pronta para ser girada quando você quiser continuar. Quer seguir? O terceiro golpe não chega como uma espada, mas como um sussurro que atravessa as paredes mais densas da psique. Diferente do silêncio que abre fissuras e do espelhamento que devolve as projeções, aqui a ferida é tocada por dentro. Carl Jung dizia que não há nada mais assustador para o ego do que se deparar com o vazio que sempre tentou esconder.
O narcisista vive nesse deserto interno, mas se distrai com ruídos, conquistas superficiais e olhares roubados. Quando o segundo golpe o força a encarar seu reflexo, o terceiro aprofunda a queda. Não há mais fuga, não há mais plateia, não há mais desculpas. Há apenas ele, nu diante daquilo que nunca quis reconhecer. Esse golpe é a revelação simbólica do que Jung chamou de arquétipo da sombra, a parte rejeitada, excluída e escondida da alma, que quando aparece, desmonta o espetáculo inteiro. O narcisista, acostumado a projetar essa sombra nos outros, agora a vê de frente e não pode fugir porque não há mais onde se esconder. Você não precisa levantar a voz, não precisa apontar o dedo. É a sua presença íntegra, carregada de significado, que o coloca nesse encontro inevitável. De repente, ele sente o peso do que sempre tentou transferir. A vergonha que jogava em você retorna. A raiva que despejava no mundo o invade. O medo que mascarava com ironia se instala no próprio peito. Esse é o terceiro golpe, a confrontação inevitável com o vazio interno. Não se trata de punição, mas de destino. Jung dizia que o que não é vivido conscientemente se apresenta como fatalidade. E aqui, a fatalidade é o colapso da persona. O terceiro golpe não é você quem dá, é a própria psique que cobra. O narcisista se vê diante de uma ausência que nenhuma admiração preenche. O silêncio não lhe dá energia, o espelho não lhe devolve aprovação. O palco está vazio e na plateia resta apenas ele mesmo. Essa solidão não é física, é existencial. É o eco da alma dizendo, não há para onde correr. Você percebe a tensão nos gestos dele, percebe as palavras se repetirem como um disco riscado, percebe o desespero de quem tenta reconstruir a fantasia. Mas quanto mais ele tenta, mais o abismo se abre. Esse terceiro golpe é devastador porque não precisa de esforço externo. Ele nasce de dentro quando a estrutura psíquica que sustenta a máscara já não encontra apoio. É como um castelo de cartas exposto ao vento. O corpo denuncia o que a boca tenta esconder. O olhar que desvia, a mão que treme, a respiração que falha. Ele não está acostumado a ser visto sem controle, e agora não há controle possível. A sombra se projeta por inteiro, revelando o que sempre esteve escondido. A criança ferida que chora por trás do ator, a vulnerabilidade que nunca aprendeu a aceitar. Você não precisa atacar, apenas sustentar o espaço, porque o golpe já está acontecendo no coração dele. E você sente também o impacto. Porque testemunhar alguém diante da própria sombra não é leve. É como assistir a um edifício implodir. Há ruído, há poeira, há escombros, mas há também a revelação do terreno limpo. Jung dizia que o inconsciente pede passagem como um vulcão que entra em erupção. É perigoso, é intenso, mas abre espaço para algo novo. O terceiro golpe, então, é paradoxal. Destrói para libertar, fere para curar, desmonta para reconfigurar. O narcisista sente isso como dor insuportável, mas ao mesmo tempo como um chamado silencioso. Ele não sabe, mas o que começa como ruína é também a possibilidade de renascimento. Aqui, o jogo de poder se dissolve, porque o narcisista já não tem energia para sustentar o personagem. Você vê nos olhos dele não a arrogância, mas a implosão. Ele pode reagir com fúria, pode gritar, pode tentar ferir, mas essas reações não passam de ecos desesperados do colapso interno. O golpe não é o que você faz, mas o que você sustenta. A coragem de não fugir, de não entrar no teatro, de não oferecer um roteiro pronto. Você se torna o espelho que não mente, o solo que não cede, o símbolo vivo daquilo que ele mais teme, a verdade. Esse é o terceiro golpe, o momento em que o narcisista é obrigado a encarar que todo o seu império era construído sobre areia. O mais perturbador é que, nesse instante, algo em você também é tocado. Porque a sombra que ele enfrenta não é apenas dele, ela também conversa com a sua. É impossível assistir a essa queda sem ouvir o eco das próprias feridas, das próprias máscaras, dos próprios vazios. Jung lembrava que o inconsciente coletivo conecta cada ser humano a um tecido invisível,
onde o drama de um reflete no drama de todos. O terceiro golpe, portanto, não atinge apenas o narcisista, atinge você também. Convida-o a descer junto para dentro de si, a reconhecer que a dor do outro também é a sua em algum nível. E é aqui que a narrativa se torna verdadeiramente transformadora. Você começa a sentir que não se trata mais de vencer ou perder. Não se trata de destruir o narcisista, mas de compreender o que esse encontro simboliza dentro de você. O terceiro golpe ensina que todo tirano externo é reflexo de um tirano interno. Aquele que exige perfeição, que cobra sem cessar, que despreza suas fragilidades. Quando você percebe isso, o golpe deixa de ser uma arma contra ele e se torna um portal para você. Um portal onde você entende que, para se libertar de qualquer opressor, precisa antes silenciar o opressor que habita em si. É uma revelação que arde, que não dá para desouvir. Você sente a verdade queimando em silêncio. E então vem o vazio. O silêncio se aprofunda, o ar parece mais pesado e ao mesmo tempo mais limpo. O terceiro golpe cumpriu sua função, abriu o campo para uma nova consciência. O narcisista cambaleia, não porque você o atacou, mas porque o inconsciente tomou o palco de volta. Ele sente que não tem mais para onde correr, e essa percepção é um terremoto. Mas nesse terremoto há também a possibilidade de cura, se ele aceitar. Para você, o aprendizado é claro. O poder verdadeiro nunca esteve em manipular o outro, mas em sustentar a verdade quando ela emerge. Jung sabia que o inconsciente não pede permissão, ele se impõe. E é nessa atmosfera, carregada de silêncio e revelação, que o terceiro golpe se completa. Você não precisa de aplausos, não precisa de vitória, não precisa de provas. O simples fato de permanecer diante do colapso sem fugir já é a vitória. A máscara caiu, o palco desmoronou, a sombra se apresentou. Agora o jogo nunca mais será o mesmo. Mas a espiral não termina aqui, porque ainda existem forças mais sutis, símbolos mais profundos, golpes mais enigmáticos à espera. O terceiro golpe abriu o portal. Os próximos passos irão atravessá-lo. O quarto golpe não vem com estalos, nem com gritos, nem com a violência que o narcisista teme e, ao mesmo tempo, deseja. Ele surge como uma lenta corrosão, um envenenamento simbólico que não destrói de imediato, mas mina os alicerces invisíveis do jogo de poder. Se os primeiros golpes abriram a fissura do silêncio, devolveram a projeção e revelaram o vazio interno, o quarto mergulha no terreno mais temido, a ausência de controle sobre a narrativa. Jung dizia que o inconsciente é autônomo e, quando não é reconhecido, toma as rédeas por conta própria. É exatamente isso que acontece aqui. O narcisista, acostumado a escrever e reescrever as versões da realidade, de repente percebe que sua história já não convence. Suas palavras caem como pedras em água parada, afundam sem deixar ondas. É nesse instante que o quarto golpe se instala, quase sem você perceber. Não é você quem o aplica como se fosse uma técnica aprendida. É o campo psíquico que se reorganiza em torno da verdade que você sustenta. Ele fala, ele tenta impor, ele lança flechas de manipulação. Mas algo mudou. A flecha não encontra alvo. As setas não ferem, apenas caem aos pés, inofensivas como brinquedos quebrados. E o desespero começa a aparecer em sua expressão, porque não existe dor maior para o narcisista do que perceber que perdeu a autoridade sobre o enredo. O controle do script é sua última defesa, e quando isso se esvai, o personagem se dissolve. Esse quarto golpe é o desmoronamento da ilusão narrativa. Ele sempre acreditou que poderia definir quem você é. Ora a vítima frágil, ora o culpado eterno, ora o adversário a ser derrotado. Mas quando você deixa de reagir a essas definições, algo se rompe. Você não é mais a caricatura criada. Você se torna um mistério que ele não sabe nomear. E Jung lembraria: aquilo que não pode ser nomeado exerce um poder ainda maior sobre a mente. Ao se recusar a caber no molde, você deixa o narcisista sem palco, sem personagem, sem história para contar. Esse é o quarto golpe, o colapso do mito pessoal que sustentava sua tirania. E nesse momento, você percebe como tudo muda de lugar. A energia que antes era sugada começa a voltar para você.
É como se fios invisíveis fossem cortados um a um, devolvendo-lhe a própria força vital. O narcisista percebe que não pode mais manipular a percepção e a ansiedade o corrói. Ele tenta inflar mais ainda a narrativa, tenta dramatizar, tenta pintar você como vilão ou ingênuo, mas suas cores parecem pálidas. O público interno, aquele que sempre existiu dentro de você, julgando, temendo, acreditando, agora se recusa a aplaudir. Esse teatro interno é o que alimentava o externo. E quando esse público interno se cala, o espetáculo perde sentido. Aqui, o quarto golpe revela também algo mais profundo, a libertação do mito que você mesmo acreditava. Porque o narcisista só mantém poder enquanto você ainda dança no palco que ele constrói. Quando você percebe que pode sair da cena sem pedir permissão, algo irreversível acontece. Jung dizia que a individuação é o processo de tornar-se quem se é, despindo-se das máscaras alheias. O quarto golpe é exatamente esse rito. Ao se recusar a vestir a narrativa dele, você veste a sua própria verdade. E essa verdade, ainda que silenciosa, tem mais peso do que qualquer discurso barulhento. O narcisista sente isso no corpo. Os gestos que antes eram firmes tornam-se repetitivos. As frases começam a soar gastas. A raiva surge como último recurso, mas não encontra combustível. A tentativa de manipular perde eficácia e ele se vê diante de um espelho em estilhaços. Nada mais reflete como antes. Esse quarto golpe, então, não é um confronto direto, mas um esvaziamento simbólico. É como retirar o oxigênio de uma sala. O fogo pode até tentar resistir, mas logo se apaga. Você não está vencendo pelo ataque, mas pela retirada estratégica da energia que alimentava o jogo. E há um detalhe que torna esse golpe ainda mais letal. Ele não é ruidoso. Ao contrário, ele se instala de forma quase invisível, como um vírus que altera silenciosamente o código de uma máquina. O narcisista percebe tarde demais que já não controla nada. Ele tenta recuperar, tenta repetir as frases que sempre funcionaram, mas elas agora soam como clichês vazios. Você já não reage, já não se justifica, já não se enreda. A cada tentativa dele, o vazio se amplia. Esse vazio não é contra você, é dele, retornando com força total. Jung diria que a psique não suporta máscaras por tempo indefinido. Cedo ou tarde, a verdade emerge, e o quarto golpe é essa emergência inevitável. Você também sente o peso e a libertação. Sente como se uma maré antiga recuasse dentro de si, levando com ela a sujeira, os destroços, as ilusões. O quarto golpe não é apenas contra o narcisista, é a favor de você. É a libertação de narrativas que o aprisionavam, de papéis que nunca foram seus. Você percebe que não precisa mais explicar, nem provar, nem lutar pelo direito de ser visto. Você simplesmente é. E nesse ser, no simples ato de existir fora da narrativa dele, está a vitória silenciosa. O narcisista tenta recuperar o fio da história, mas descobre que o roteiro acabou. E quando o roteiro acaba, o personagem não sabe quem é. Essa é a ferida mais profunda, a perda da narrativa. Porque sem história para contar, ele se vê diante do nada. E o nada é o que ele mais teme. O quarto golpe, portanto, não é um ataque físico ou verbal. É uma demolição interna, um colapso simbólico que o obriga a se encarar sem máscaras, sem plateia, sem controle. É o início do fim de sua ilusão. E assim, nesse ponto da espiral, você entende que não há retorno. O quarto golpe selou a quebra do enredo e o narcisista não pode mais viver da mesma forma. O silêncio, o espelhamento, o vazio e agora a perda da narrativa criaram um abismo impossível de ignorar. Mas ainda não acabou, porque existe um último golpe oculto, um desfecho que não apenas desmonta, mas também transforma. E é ele que aguarda adiante, como a chave final de um enigma que só se revela a quem ousa permanecer até o último segundo. Ele tenta reacender o roteiro,
mas a sala já não responde como antes. A luz que antes obedecia ao estalar de seus dedos agora permanece imóvel, como se um véu tivesse sido colocado entre ele e a realidade. Você percebe que a sua presença deixou de ser território a ser conquistado e se transformou em espaço sagrado, um círculo silencioso que não admite invasões. Jung diria que quando a energia retorna ao seu centro, o mundo externo perde o poder de ditar seu destino. E é justamente aqui que se insinua aquilo que vinha sendo preparado desde o primeiro gesto de silêncio. O desfecho simbólico que não grita, não humilha, não se vinga, apenas encerra. Há no ar um peso diferente, um cansaço antigo que finalmente encontra repouso. O corpo intui antes da mente. Alguma chave foi girada por dentro. O que se revela agora é o que chamo de consagração do limite. E é desse ventre que nasce o quinto golpe. Não é um ato de força bruta, mas um rito íntimo que sela a passagem. Você não pede licença, você não pede desculpas, você apenas ocupa o seu próprio espaço. A imagem é de um temenos, esse santuário psíquico de que Jung falava, onde o si mesmo governa como um sol profundo e silencioso. O narcisista tenta atravessar, mas encontra um campo que não o recebe. Ele estende argumentos, memórias seletivas, promessas embaladas em sedução. Tudo cai do lado de fora, como chuva que não alcança a chama acesa no centro. O quinto golpe é uma porta que se fecha sem ruído, mas que muda para sempre a geografia de dentro. Há algo de profundamente alquímico nesse instante. Depois da noite escura, há a alvura que não pede testemunhas. A libido que antes era sequestrada pelo espetáculo retorna ao eixo e alimenta uma presença que não negocia consigo mesma. Jung lembrava que onde há um símbolo vivo, há transformação real. E aqui o símbolo é o seu próprio corpo assentado, a sua voz sem tremor, a sua atenção liberta. Você não se distrai mais com migalhas de aprovação, não corre atrás de aplausos emprestados, não perde a respiração tentando manter uma fantasia que nunca foi sua. O quinto golpe desloca o centro de gravidade. A energia que antes orbitava o outro começa a orbitar você. E quando a gravidade muda, o jogo desaba por falta de céu. O narcisista sente essa mudança como quem acorda no meio de um terremoto. Busca o script habitual, aciona gatilhos, lança mão de recordações que antes te dobravam. Ele tenta te puxar para uma dança que você já conheceu de olhos fechados. Mas agora há uma ausência irredutível na sua resposta. Não é desprezo, não é superioridade, é uma fidelidade íntima a algo maior. Você reconhece o padrão e se recusa a servi-lo. E essa recusa não é barulhenta, é devocional. É como se cada célula dissesse, eu volto para casa. Jung diria que esse retorno é passo de individuação. E individuação não busca vencer o outro, busca não se trair de novo. O quinto golpe é o fim da traição de si. Talvez ele tente o encanto da nostalgia. Lembrar o que foi doce, exagerar o que foi bom, apagar o que foi cruel. Talvez venha com lágrimas, talvez venha com fúria, talvez venha com uma calma estudada que imita a sua. E você, ainda assim, permanece no círculo. Você não corta pontes com raiva. Você retira as pontes que nunca foram suas. Isso altera a textura do tempo. O passado deixa de ser argumento. O futuro deixa de ser ameaça. Resta o presente, esse lugar onde a alma toca o chão. Resta o agora, onde nenhuma máscara dura mais que um sopro. O quinto golpe transforma o tempo em aliado, porque o tempo, finalmente, trabalha a seu favor. A partir daqui, um fenômeno silencioso começa a acontecer. As projeções que ele arremessava em você encontram muro e retornam, e as expectativas que você projetava nele desfazem-se como neblina ao sol. Essa reciprocidade termina com a simbiose que adoecia os dois. O triângulo envenenado de Salvador, perseguidor e vítima, que tanto seduz as psicoses disfarçadas de amor, perde a música. Você não salva, não persegue, não se oferece em sacrifício. Você não precisa provar nada. O quinto golpe é uma demissão do palco e uma posse do templo. E quando o templo está ocupado, não há personagem que se sustente. Há quem chame esse gesto de indiferença.
Mas não é indiferença, é compaixão sem resgate, é amor sem autonegação, é respeito sem autoabandono. Jung nos lembraria que a compaixão autêntica começa no reconhecimento do próprio limite. Quando você cuida do que é seu, o mundo deixa de sangrar nas suas mãos. O narcisista não sabe o que fazer com esse tipo de presença, porque ela não comporta chantagem. Sem acesso à sua energia, ele se vê diante de si. E esse encontro, como vimos, é o que ele mais teme. O quinto golpe não o esmaga, ele o deixa sem desculpa. Nesse ponto, algo inesperado acontece. A rendição. Não a rendição teatral que pede aplausos, não a súplica que ainda quer controlar o desfecho, mas aquela rendição crua que uma hora ou outra a vida cobra. Ele pode se ajoelhar por orgulho ferido, pode se calar por pura exaustão, pode tentar transmutar a derrota em charme. Nada disso importa, porque o que se ajoelha diante de você não é um indivíduo, é a própria estrutura do jogo. O quinto golpe faz o jogo ceder. Aquilo que um dia te arrastou, agora perde o ímã. Aquilo que um dia te comandou, agora perde o vocabulário. E o que parecia um trono revela o banco vazio de um teatro às escuras. Por dentro, você percebe outra virada. A antiga vontade de explicar, enfim, se dissolve. A necessidade de que entendam a sua dor, a sede por reconhecimento, a fome de justiça, tudo isso encontra uma inteligência maior e se aquieta. Não porque deixou de importar, mas porque encontrou lugar. O si mesmo, essa instância profunda que Jung descreveu como centro e circunferência da personalidade, passa a reger a orquestra. E quando o si mesmo rege, a melodia muda. Os instrumentos desafinados que antes gritavam por atenção encontram harmonia. Os fantasmas do passado perdem a sombra que projetavam sobre o presente. O quinto golpe não é externo, é uma sintonia fina da alma. Talvez você perceba, com um misto de dor e alívio, que não precisa de final dramático. Não precisa daquela grande cena onde tudo se resolve num abraço impossível. Não precisa de explicações derradeiras, discursos curativos, pactos improvisados. O quinto golpe é, em essência, a coragem de deixar sem conclusão aquilo que nunca teve começo verdadeiro. É aceitar que certas histórias existem para te devolver a si, não para te prender ao outro. É honrar o que doeu como quem acende uma vela por uma vida que passou. E segue. É dar um adeus que não consome mais o peito. Para ele, o efeito pode ser brutal. Sem a tua energia, sem a tua narrativa, sem a tua presença sugestionável, o personagem perde fôlego. Alguns tentam substituir o público, outros tentam reconstruir o cenário, alguns, raros, tentam aprender a viver sem palco. Nada disso está no seu controle. O que está em suas mãos é manter o círculo aceso, o corpo alinhado, o coração firme. Você não precisa vigiar o enredo, não precisa fiscalizar a mudança, não precisa monitorar passos alheios. O quinto golpe é a entrega da vigilância ao que em você sabe viver. É confiar no símbolo que agora pulsa no centro do peito. Eu me pertenço. No silêncio que se segue, a vida começa a falar outra língua. Pequenas coisas recuperam cor, gestos simples recuperam densidade. Você descobre uma alegria que não vem de ser visto, mas de ver. Um amor que não nasce do aplauso, mas do estar. Uma força que não depende do cenário, mas do solo que você pisa por dentro. Jung diria que esse é o começo da verdadeira jornada, aquela que não precisa de antagonistas para existir. O quinto golpe não é um fim apoteótico, é um início sereno. É a porta que se fecha para que outra janela se abra no fundo do sonho. E ainda assim, o enigma não se resolve por completo. Há resquícios, há sombras que retornam, há memórias que pedem nova leitura. A diferença é que agora você tem onde ficar enquanto tudo isso acontece. Você não é mais arrastado, você observa. Você não se perde, você respira. A sombra não domina, ela conversa. E o narcisista, com o tempo, torna-se apenas um capítulo de um livro maior, um professor involuntário que te apresentou o mapa do teu próprio labirinto. O quinto golpe te dá as chaves, mas o caminho
é seu. Se for inevitável que ele se aproxime, você saberá. Não porque ele mudou, mas porque você mudou. O círculo não se desfaz ao contato, porque não é um desenho no chão, é um estado de ser. O temenos te acompanha, o si mesmo te orienta, a sombra te humaniza. A persona, agora leve, serve a vida em vez de te aprisionar. E quando ele tentar novamente colocar os pés no seu centro, o campo irá responder antes de você. Não há entrada. Você não precisará dizer nada, e esse nada será um poema inteiro. Nada se encerra aqui de forma ruidosa. Há um epílogo que pede silêncio, uma respiração que merece ser ouvida, uma promessa que você faz consigo mesmo sem testemunhas. O quinto golpe cumpriu o que precisava. Não te transformar em pedra, mas te devolver ao movimento certo. Não te erguer em pedestal, mas te assentar no próprio chão. Não te armar para a guerra, mas te preparar para o amor que não adoece. E é aqui que a espiral se aquieta, não como fim, mas como pausa. O resto, o que precisa ser dito com lágrimas e fogo, virá na hora exata, quando a conclusão, ainda por nascer, pedir passagem para transformar tudo isso em memória indelével. Há um instante em que tudo se cala, mas o silêncio não é ausência, é presença expandida. É como se cada palavra dita até aqui tivesse apenas preparado o terreno para aquilo que não pode ser dito, mas apenas sentido. Jung lembrava que o inconsciente fala em símbolos, e é nesse idioma secreto que a alma agora sussurra. Você não apenas ouviu, você atravessou. E quando se atravessa, não há retorno ao mesmo ponto. O que antes parecia apenas teoria se transforma em revelação íntima. O que era apenas ideia, agora respira dentro de você como uma certeza sem nome. O narcisista, a sombra, os golpes ocultos, tudo isso deixa de ser apenas externo e passa a se revelar como metáfora da sua própria travessia. É um espelho, mas também é um portal. O coração entende antes da mente. Não se tratava apenas dele, mas de você. De quantas vezes entregou sua energia sem perceber? De quantas vezes se perdeu em papéis que não eram seus? De quantas vezes acreditou que só existia se fosse visto pelos olhos de alguém? Cada golpe narrado foi, na verdade, uma chave simbólica, devolvendo-lhe a própria casa. E nessa casa há silêncio, mas não solidão. Há presença, mas não prisão. Há ferida, mas não abandono. Jung dizia que só quem atravessa a noite escura conhece o amanhecer verdadeiro. E este amanhecer não é feito de fogos de artifício, mas de uma luz suave que toca as paredes internas, convidando-o a reconhecer que você sempre teve escolha, mesmo quando parecia não ter nenhuma. Você sente no corpo, algo foi deslocado, como um rio que muda de curso, como uma chama que encontra oxigênio, como uma porta que se abre para dentro. O quinto golpe não foi apenas o fim da ilusão do outro, mas o início do seu despertar. O eco disso permanecerá, porque certas experiências não se apagam, ficam gravadas como tatuagem invisível na alma. Talvez amanhã, em meio a um gesto simples, a lembrança volte. Talvez em um olhar perdido, em uma frase casual, em um silêncio inesperado. E quando voltar, não voltará como dor, mas como lembrete. Você sabe o caminho de volta a si. Essa é a herança do que foi vivido aqui. Não um manual, mas um símbolo. Não uma técnica, mas um rito. E ao perceber isso, a pergunta inevitável surge. Quantas outras vezes você aceitará papéis que não são seus? Quantas outras vezes entregará a sua luz para sustentar máscaras alheias? Ou será que, a partir de agora, a chama ficará onde sempre deveria ter estado, no centro do seu próprio ser? Essa é a dúvida que não aprisiona, mas liberta. O mundo lá fora continua o mesmo, mas você já não é o mesmo. É como se tivesse aprendido uma nova forma de ver, não pelos olhos, mas pela alma. E essa visão não desaparece. Ela acompanha, ela se manifesta em gestos, ela se infiltra em escolhas.
Jung diria que esse é o início da individuação. Tornar-se inteiro, não por perfeição, mas por coragem de se habitar. E então resta apenas a imagem final, um círculo silencioso ao redor de si mesmo, impenetrável e ao mesmo tempo aberto para a vida. Um templo invisível que o acompanha aonde for, lembrando-o de que nenhum palco externo é maior que o palco interno. A frase que ecoa, simples e definitiva, é esta: o poder que você buscava fora sempre esteve esperando em você. Se essa jornada tocou algo em seu íntimo, permita que ela se expanda. Deixe sua voz aqui nos comentários, compartilhe essa travessia com quem precisa de símbolos vivos, mantenha acesa a chama ao curtir e se inscrever, porque este não é apenas um vídeo, é um chamado. E ao responder, você não apenas segue adiante, você continua o eco.